Solicito aos vereadores que ainda não marcaram a presença no painel eletrônico que o façam para darmos início à sessão. Havendo quórum para o início da sessão, declaro aberto a mesma, solicitando o vereador Anderson Marinho para fazer a leitura do texto bíblico. E solicito aos outros vereadores que fiquem de pé. Boa tarde, Eclesiastes 42. Relembrarei agora as obras do Senhor e anunciarei que ouvi. Pelas palavras do Senhor foram realizadas suas obras e executaram a sua vontade segundo a lei. Lido o texto bíblico, senhor presidente. Vereador Zezito para fazer Cadê o vereador Davi? O vereador Davi está presente? Vereador Davi, o vereador Zezito, vereador Davi. É porque não registrou ainda a presença. A leitura dele é mais dinâmica. Ata da centésima votação ordinária, Salão Mariotinho, Palácio Atílio Viváqua, Ismael na presidência dos vereadores, Devani Ferreira, Bolão, prestando atestado médico, Devani Gandini, Luizinho, Marcelona, Micheque, Bolão. Compareceu o vereador Davi Vinícius, ocupou a presidência. Processo administrativo do Departamento Financeiro e Contábil. Comparecer o vereador Vance Marins Zezito Maia. Comparecer o vereador Max, deixando os inscritos nas mensagens do senhor Bolão. Muito serviço para a cidade de Vitória. Vereador Rogerinho, vereador Nando Cheques, assumiu a presidência. Luizinho disse que sabe se teve uma mascarinha abaixo do mandu, usada para demonstrar a indicação que o qual está na cidade de Vitória. Grande expediente. Senhor Nando Cheques, com a presença de 13 vereadores. Ismael ocupou o presidente Pedrinho Simões, comentado pelos vereadores Evandro Marinho, Reinaldo Bolão, vereador não Michel, assumiu o presidente aprovado por 11 votos favoráveis ao projeto de resolução 13.500 do processo 9554, de autoria do vereador Reinaldo Bolão, que foi a criação da Frente Parlamentar de Defesa da Diversidade e Pluralidade Religiosa, no âmbito da Câmara Municipal de Vitória, da presidentes dos vereadores Fabrício Gandini, Evandro Marinho, Marco da Mata e Fabrício Gandini, justificaram o voto. Compareceu o vereador Neuzinho, esgotada após o Adil, o senhor presidente declarou a sessão encerrada, convidando os seus vereadores a comparecer à próxima sessão ordinária, realizada no dia 9 de dezembro de 2015, às 16 horas, para conseguir um expediente interestadual do dia de trabalho das comissões, mais ocorrido encerrou-se a sessão às 18 horas e 53 minutos, do que para constar foi levada a presidente já cabeleira aprovada, foi assinada pelo presidente e pelo senhor secretário da mesa, pelo outro das atos plenários. Lida, senhor presidente. Solicito ao plenário se tem alguma retificação a fazer na ata, não havendo, dou a mesma como aprovado. Solicito ao vereador Zezito que faça a leitura do expediente interno. Expediente de indicação, vereador Bolão, Max de 6455 a 6465, Marcelão 6466 a 6460, Zezito Maio 6472 nossa senhora, hoje eu poquei só dá eu, Neuzinho. A 6500, vereador Vance 6501, Vance também pocou,
Botou a turma para trabalhar hoje. A 6516, vereador Fabrício Gantini, 6516 a 6519. Voto de pesar com dinâmico com a senhora Ernestino Cabais Silva. Voto de louvor, Serjão, 1089A, 1096. Justificativo de ausência, Devani Ferreira. Audiência pública, Marcos da Mata. Lido, expediente técnico, senhor presidente. Inclui-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial, recebimento de emendas. Você que vai discutir. Defiro as indicações, os votos de pesar, os requerimentos de plenário. Em discussão, as demais proposições. Não havendo que queira discutir, as proposições, os vereadores que permaneçam como estão, aprovado. Encerrado o pequeno expediente, a presidência passa ao grande expediente, com o horário das lideranças partidárias. Primeira liderança partidária, vereadora Neuzinha. Em seguida, vereador Devani, que está licenciado, e vereador Marcos da Mata. Devani está licenciado? Licença médica. Ele falou que vai fazer um exame, foi mesmo? Não, está com dengue. Tá tudo danado, tomando Dengue. remédio. Que porra é aquela que as contas dele foram rejeitadas no terceiro? As contas dele foram rejeitadas, ele foi diplomado. A ação posterior é que vai ser julgada. Não, já foi, já mandou de Não, volta. mas a conta Senhor presidente, senhores vereadores, Não, pega. eu gostaria, trabalhadores, a você Não, telespectadores, nesse mandato, pede. nós gostaríamos de fazer uma reflexão política e, ao mesmo tempo, fazendo uma Não, ele não pode não. política, não vou falar nem a nível nacional, não. A gente vai focar a questão de nível municipal e estadual. Mas dentro de uma realidade que nós, vereadores, precisamos nos ater. Nós estamos debatendo, discutindo a questão do PDU, e hoje a gente ouvindo uma pessoa, né, algumas pessoas que entendem bastante do assunto técnicos, Não, do TCE também foi. nós começamos cada dia que passa, a aprendermos do grau de responsabilidade que é votar o plano diretor urbano. O grau de responsabilidade e de importância de envolver a população na participação dessa discussão. Porque quando nós vamos dar esse voto, nós temos que discutir a cidade não para hoje, nem para daqui a 10 anos. Nós temos que discutir uma cidade que a população está aumentando a cada dia e que os efeitos climáticos têm tido reações diferentes na cidade, né? Sabemos da questão não só como aconteceu dessa poluição, mas dentre outras situações, nós sabemos que a votação do PDU, quando nós votamos aqui o direito do uso do solo, nós estamos ajudando ou condenando uma próxima geração. Pergunta ao doutor Marcelo aí. Devido à poluição, Ele fala que ele... devido ao transporte. Há pessoas, sim, que já se desenvolvem problemas de sistema nervoso por ter que trabalhar tão longe de casa, ter que tomar tantos ônibus, esperar mais de uma hora no ponto de ônibus. O sol não está quente, ele está abafado. É o clima, está mudando. E nós precisamos de nos ater, porque nós vamos votar. O plano diretor urbano, exemplo, quando nós votamos a questão das construções dos prédios, que influencia, né, no aquecimento da comunidade, o asfalto, e nós sabemos que nós não podemos, você vê que o PDU ele é de 10 em 10 anos, mas é uma realidade que a população ela está envelhecendo, mas também nós temos migrações de pessoas do interior para a cidade está mais cheia, né? E nós precisamos nos ater e saber do grau de responsabilidade que está em nossas mãos. E nesse momento é um momento de reflexão, de união, é um momento de estarmos atentos à matéria, para que nós erramos o menos possível. Vamos errar? Vamos. Em algumas coisas nós vamos errar. Quando nós pensamos em usar o mar, o mangue, nós vamos acertar ou errar, não sabemos. Agora, temos que errar o menos possível, porque novas gerações vão ser atingidas. Observa-se que é o efeito climático que fez, ajudou na barragem. Quantas crianças, né, podem ser contaminadas com o decorrer do tempo com a contaminação do Rio Doce?
Aí nós falamos, às vezes, nem sempre o progresso, nem sempre o que parece ser tão bom é tão bom assim. Nós quisemos tanto a Copa do Mundo no Brasil, agora nós ficamos com a Zika aí, Zika vírus, que veio na Copa. E nós podemos e corremos o risco de ter uma geração de encéfalos. Temos profissionais preparados? Temos estrutura na saúde? Hoje, por exemplo, vereador Luizinho, vereadores, fiquem atentos, vereadores, por favor. Nós, na unidade de saúde, não é na unidade de consolação, não, Marcelão. Nas unidades de saúde, nós estamos sem a vacina de hepatite, antitétano. Nós não temos. Porém, não tem também na rede particular. Não tem também matéria-prima para fabricar. E o Ministério da Saúde não está divulgando para a população. E não existe plano B. Não existe plano B. Não tem vacina para as crianças de 1 ano, para a segunda dose de hepatite A, hepatite C. Não tem vacina antitetânica. É na rede do município de Vitória? Não. Não tem particular, não tem público, não tem matéria-prima para a fabricação das vacinas. E não há uma divulgação. Não se fala para a população a real e verdadeira situação que estamos passando. Por isso, nós, vereadores, é muito mais macro discutirmos a política do que discutirmos coisas pequenas. Precisamos nos ajudar, porque nós somos responsáveis por várias ações e pela situação da próxima geração. Muito obrigada. Ô, Vinícius, se Luiz Emanuel estivesse aqui, ele ia te pegar, hein? Próximo. Luiz Emanuel. Que não pode botar, responder presença. Próxima liderança, vereador Devani, está licenciado. Vereador Max da Mata. Não pode, rapaz. Não estou reclamando, não. Rapaz. Vereador Max da Mata. Estou dizendo Luiz Emanuel, rapaz, o louco. Por mim, você pode vir aí até de pelado, tocando flauta e de saia daquele negócio, como é que é lá da Escócia. O que vale não é seu monge, o que vale é o seu caráter. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu queria hoje fazer um relato de uma reunião importante que nós tivemos agora no almoço e depois do almoço, debatendo com um especialista internacional sobre a questão urbanística, sobre o debate do plano diretor urbano, mas uma discussão que acaba transcendendo um pouco uma avaliação pontual, específica, com relação à questão da altura dos prédios, coeficiente de construção. E hoje temos, inclusive, às 19 horas, lá no auditório da Rede Gazeta, um debate para toda a cidade, para a sociedade, a respeito do tema, trazendo uma experiência, não só desse palestrante, mas de todo um contexto de profissionais que lidam com essa temática aqui no país, responsável, inclusive, por pela discussão e pela elaboração de alguns planos diretores, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de Fortaleza e outras cidades mais espalhadas pelo país. Uma discussão bastante qualificada, né? Eu tenho participado das discussões que a Prefeitura está fazendo com a cidade, nas regionais. Estou acompanhando um pouco dessa discussão e desse debate, das diretrizes que estão sendo colocadas pela Prefeitura, e é óbvio que a Câmara vai ter um papel extremamente importante, que é divulgar esse documento com base naquilo que a cidade, que a sociedade aponta, né? Obviamente que a discussão de um plano diretor faz com que a gente tenha que deixar de olhar para o próprio umbigo para passar a olhar para a cidade nos próximos 10 anos, pelo menos, né? É óbvio que a dinâmica da cidade, a dinâmica até da revisão de um plano diretor, pode se dar em menos tempo do que 10 anos. As cidades mudam muito rapidamente, né? Mas a legislação nos implica uma discussão de renovação, de reforma,
desses planos diretores a cada 10 anos. E ano que vem nós chegamos nessa etapa. A última revisão do plano foi de 2006, e agora nós caminhamos para, em 2016, entregarmos à cidade um novo plano diretor. Eu acho que tem uma discussão nacional, o vereador Luizinho também tem acompanhado essa discussão e esse debate, que trata da questão metropolitana, né? Nós temos o Estatuto das Cidades, que já nos implica uma série de normas, mas agora nós temos também, já desde o ano passado, em vigor o Estatuto das Regiões Metropolitanas. Nós vivemos numa metrópole, Vitória faz parte de uma região metropolitana. E discutir o PDU serve, inclusive, para que a gente possa tratar de questões relacionadas ao meio ambiente, por exemplo, questões relacionadas ao desenvolvimento econômico da cidade, porque a gente não quer que Vitória, no meio dos municípios da região metropolitana, vereador Marcelão, se torne só uma cidade de passagem entre esses municípios, para que as pessoas possam acessar atividades industriais, comerciais, de serviço, né? Vitória, como capital, tem que ter uma economia muito pujante. Vitória, como capital, tem que ser uma cidade forte no Estado, né? E tem que, obviamente, junto com os municípios da região metropolitana, que aí detém mais de 50% da população do Estado, pouquinho mais do que 50% da população do Estado, ser protagonista nessa discussão e nesse debate. Então, eu acho que a Câmara está indo no caminho certo. A Câmara está no caminho certo quando leva a sério a discussão do orçamento da cidade de Vitória em 2016, leva a sério essa lei orçamentária, leva a sério esse documento, faz de forma séria a discussão e o debate com relação aos recursos que serão gastos pelo município no ano de 2016, e leva tão a sério a discussão sobre o plano diretor urbano, e por isso eu gostaria de parabenizar os senhores vereadores que, interessados, participam dessas discussões e debates, e também aproveitar para convidar todos que nos assistem para essa reunião de logo mais à noite às 19 horas. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro orador inscrito, entrando na fase das lideranças partidárias. Vereador dos oradores inscritos. Primeiro orador, vereador Fábio Lupe. Estando ausente, vereador Marcelão. Declinando, vereador Vinícius Simões. Vereador Vinícius Simões, em seguida, vereador Antes Marinho, Sejão. Ô, presidente. Sim. Eu vou perguntar com o vereador Sejão. Vereador Sejão. Depois no lugar dele. Está inscrito, vereador Sejão. Bom, vereador Sejão, 10 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, vereadora Neuzinha, todos que nos assistem no plenário. O que é? Um abraço especial à liderança da Guarda Municipal, Amorim, está sempre conosco aqui, conte com o nosso apoio, Amorim. Aliás, Amorim está nos cobrando uma posição da Tribuna Livre, que foi colocado uma série de problemas relativos à guarda, e que até agora essa não obteve resposta de nada. Então, acho que precisamos estar atentos. A guarda tem sofrido algumas modificações importantes, a guarda vai começar a andar lá totalmente armada, e isso requer algumas qualificações a mais, algumas competências a mais, e, consequentemente, algumas responsabilidades a mais,
E isso tudo deve sempre vir acompanhado de um sistema de remuneração condizente com o acréscimo de funções. Mas vamos acompanhar e apoiar dentro da possibilidade existente. Vereador Luizinho. Pois não. Senhor presidente, eu queria parabenizar Vossa Excelência e registrar a presença dos companheiros fiscais que estão ali, sentados ali, que numa comissão feita pelo sindicato, entregou à administração um estudo sobre o enquadramento deles, que o prefeito tinha entrado com a DIN e está aguardando a posição do governo. Mas eu queria falar com Vossa Excelência com relação do que hoje nós, numa reunião lá no Celton Semac, com um arquiteto, e urbanista, né, urbanista, né, internacional, e ele fez me chamar a atenção, e agora o vereador Neuzinho também na sua fala, com relação ao que a gente está vendo o impacto que está dando já aqui em Bento Ferreira, nesses espigões, a quantidade de gente ali, e a nossa creche, porque quem absorve que a pessoa da creche é a creche Cecília Meirelles e a creche Acalanta ali da ilha de Monte Belo. A gente já vê que já tem lista de espera longa, porque já não vai caber mais a quantidade de gente ali. O impacto que traz, isso aí, na nossa unidade, do lado de cá, como se fosse outro prédio, em Monte Belo, já vai impactar na unidade de saúde nossa, porque a unidade de saúde nossa que a gente funciona na ilha é no centro comunitário, é uma área do centro comunitário que é emprestada à prefeitura para fazer um posto que chama de unidade de saúde, que já vai impactar também no ano que vem, a partir da quantidade de pessoas que vão morar naquele prédio que foi entregue agora na nossa comunidade. Então, como é importante o PDU, como é importante a comunidade estar participando e discutindo e vendo o impacto que vai dar no futuro. Então, parabéns a todos nós por estar proporcionando esse momento de discussão da cidade, né, vereador? Eu saúdo os colegas da fiscalização, sejam bem-vindos. Eu queria destacar aqui para as pessoas que nos ouvem via internet e aqui na Câmara, sobre o encontro que nós tivemos hoje e a felicidade de poder receber aqui o arquiteto e urbanista Willy Miller. É um conceituadíssimo arquiteto, trabalhou na elaboração de vários PDUs mundo afora, atuou no PDU de Moscou, atuou no PDU de Lima, atuou no PDU do Rio de Janeiro. Pois não, vereador Zezito? Paz, vereador, excelência, hoje eu fiquei encantado, como o vereador Luizinho falou, vou falar duas coisas aqui, sobre o PDU, como é importante na cidade. Por isso que eu falo aqui, bato, Luizinho, desde logo dos primeiros dias da nossa legislatura aqui, que a Câmara ela tem que estar junto com a comunidade, com os pescadores, com os médicos, com os engenheiros, com os garis, com os empregados domésticos, com os presidentes de comunidade, com os líderes de comunidade, para nós debater a cidade. Só vai dar certo se for assim. Não pode ter um dono, a cidade nunca pode ter um dono. E outra coisa, eu queria parabenizar os fiscais, como é importante ter um representante da categoria aqui, Luizinho, que sempre está aí defendendo com vocês. E o que Luizinho nos orientar aí para ajudar vocês, pode contar comigo que eu estou dentro. Muito obrigado, senhor presidente. Então, vereadores, que tivemos lá a presença de 9 vereadores, os vereadores que não puderam comparecer, eu sugiro que participem da palestra logo mais às 19 horas no auditório da Rede Gazeta, porque o que nos foi adiantado dessa palestra foi algo de muito rico e muito interessante para quem vai discutir o PDU de uma cidade tão importante quanto Vitória. O especialista, ele não entrou, obviamente, no detalhe da cidade de Vitória, mas nos deu parâmetros de discussão muito interessantes que devem ser observados na elaboração dos PDUs. Por exemplo, como o vereador Zezito falou, é que sempre o PDU tem que ser discutido amplamente com a sociedade. Segundo, nós temos que olhar para o futuro. Qual é a cidade, que Vitória que nós queremos daqui
20, 30 anos. Nós hoje vimos no mapa da cidade uma cidade dividida, uma cidade mais desenvolvida e uma cidade menos desenvolvida. Como fazer que a cidade fique homogênea como é a cidade de Barcelona? Barcelona é uma cidade da Espanha que ela é cercada por 33 cidades. A região metropolitana de Barcelona são 34 cidades. E lá não existe periferia, Jonathan, não existe periferia. Lá a cidade é toda igual. Tem áreas de lazer, unidades públicas, de equipamentos públicos, na cidade toda. Então, como fazer, isso nós temos que pensar, como fazer para homogeneizar nossa cidade? Como fazer para levar o desenvolvimento para todo canto dessa cidade? Nós temos, por exemplo, o exemplo de Florianópolis. Florianópolis é uma capital, uma ilha como Vitória. Só que Florianópolis, quem mora em Florianópolis pode escolher entre ir em 44 praias, tem Florianópolis. Vitória, que é uma ilha, tem 3 ou 4 praias que nós podemos ir. Então, nós poderíamos estar trabalhando isso melhor, despoluindo certas praias, aumentando a opção das pessoas, né? Levando equipamentos, indústrias, empresas, para onde a mão de obra já está localizada, fomentando o desenvolvimento local, para que as pessoas não tenham que se deslocar tanto do trabalho para casa, da casa para o trabalho. A partir do momento que você identifica onde tem um volume de mão de obra disponível maior, o PDU pode sugerir que as indústrias instalem ali, porque a mão de obra já está ali, então que a indústria vai para ali, que a empresa vai para ali, para que tudo aconteça ali mesmo e evite o deslocamento e o problema maior que nós temos hoje, que está cada vez mais se agravando, que é o problema da mobilidade urbana, que traz uma queda na qualidade de vida das pessoas. Então, são coisas que nós temos que observar. Temos que observar, por exemplo, nós estamos vendo agora a COP21, as maiores lideranças mundiais discutindo em Paris os efeitos das mudanças climáticas. E está todo mundo tentando fechar um acordo para evitar que a temperatura da Terra suba, porque se a temperatura da Terra subir meio grau, nós vamos ter um aumento de 1 metro no nosso oceano. E aí? E se subir 1 metro no nosso oceano, como é que fica a Vitória? O PDU tem que pensar nisso. O PDU tem que se proteger contra isso, já pensar nisso. Então nós temos que pensar na frente. Cabe a nós, legisladores, estamos discutindo com a sociedade, alertar para essas coisas. Infelizmente, nós temos visto muitas defesas de interesses pessoais no local do PDU. Nós temos que olhar o PDU também no âmbito metropolitano. Como é que nós vamos pensar na cidade de Vitória se nós sofremos influência direta dos municípios que estão no entorno? Nós temos que envolver, inclusive o Estatuto das Metrópoles, obriga que essa discussão seja feita no âmbito do metropolitano. Como é que nós vamos discutir? Hoje nós temos um exemplo claro disso. Tem bairros da Serra despejando esgoto sanitário dentro dos mananciais de Vitória e de Vila Velha também. Essa ação tem que ser integrada, a ação do meio ambiente, as vias onde os ônibus, transporte coletivo circulam. Você não tem como trabalhar isso só em Vitória. Trabalhar Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica. Então, é um desafio que quem vai fazer isso tem que ter uma visão ampliada. E nada melhor do que especialistas do nível de Willy Miller para vir nos mostrar e nos orientar algo que muitas vezes nós não conseguimos enxergar sozinhos. Portanto, eu convido mais uma vez todos que puderem, hoje às 19 horas, no auditório da Rede Gazeta, essa palestra sensacional que dará início aos debates do PDU aqui na Câmara de Vitória. Muito obrigado, parabéns a todos envolvidos. Próximo orador inscrito, o vereador. Dá esse papel aqui, por favor. Vinícius Simões. Você quer ler o quê aqui, pai? Eu tenho que ler isso aqui, sou eu.
vereadores, cidade de Vitória, vereadora Neuzinha. Boa tarde a todos. Vou voltar um pouco no assunto, vereadores, da maior tragédia ambiental, talvez, do estado do Espírito Santo, ocorrida nesses últimos dias, e estava escrevendo algumas coisas e pesquisando outras. E eu gostaria de fazer algumas conclusões a respeito deste fato. A primeira coisa que a gente precisa pensar sobre esse problema, essa tragédia ambiental, que não foi um acidente, não foi terremoto, dizem que houve tremores naquele momento. Quais foram as perdas que a sociedade brasileira teve com essa tragédia? A gente pode enumerar essas perdas e a gente pode refletir sobre elas. A primeira perda, e a mais importante, são as vidas. As vidas. As pessoas que desapareceram, as pessoas que morreram naquela tragédia. E quando se fala em vidas, não há nada que se possa comparar a isso. Nenhum bem material, nenhum bem imaterial que possa se comparar às perdas das vidas que se foram nessa tragédia. Em segundo lugar, sobre essas perdas, nós temos a perda material. Nas cidades, sobretudo de Minas Gerais, as cidades que foram devastadas pela lama, pelo rejeito que estava antes daquelas barragens. É porque a gente nunca perdeu tudo, né? Como essas pessoas perderam. Então, às vezes, a gente não sabe a gravidade que é o indivíduo que trabalha a vida inteira para ter uma casa, alguns móveis, e perder tudo de maneira desesperadora. Além das vidas e além dos bens materiais, várias atividades econômicas relacionadas ao rio também foram prejudicadas. Tanto a pesca, sobretudo a pesca, as atividades turísticas. Tem turista achando que todo o litoral capixaba está em lama. Já houve desistência de reserva de hotéis em Vitória, mas no norte do estado. Imagina a queda de receita sobre o turismo que as cidades do norte do estado do Espírito Santo estão tendo e terão. Porque o fato ainda existe. A lama ainda é presente. Os ribeirinhos, os pescadores, as pessoas que vivem da pesca. Então, além das vidas que se perderam, além dos bens materiais que se perderam, e além das atividades econômicas que circulam o rio, existe uma coisa que eu não sei nem se pode se chamar de perda. Porque o que é perda? Perda é quando você tem algo e passa a não ter mais. Eu falo da esperança da boa relação entre governo e empresas. A boa relação entre governo e empresas. Se o povo vê com bons olhos a relação das grandes empresas com o governo, se eles perderam isso com essa tragédia, é uma perda. E aí o segundo item que eu quero classificar, além das perdas, que eu me referi às vidas, que eu me referi aos bens materiais, e que eu me referi às atividades econômicas, eu falo da relação entre empresas e governo. Em toda a história do Brasil, houve uma dificuldade e há uma dificuldade de que empresas e governos
possam ter um relacionamento republicano e que tenha a sociedade como meta. É claro que a maioria das empresas, dos empresários, tem uma relação republicana com os governos. Porém, as grandes empresas, infelizmente, as maiores, sobretudo as multinacionais, se aproveitam da fragilidade do governo para ter ganhos. Há quanto tempo o pó preto nos assusta? Há uma relação do pó preto com há uma relação de governo com as empresas? Nós precisamos refletir sobre isso. Vereador Marcelão, quero fazer uma fala para Vossa Excelência. Embora muitas vezes eu tenha criticado a presidente Dilma, em algumas vezes, mas eu a parabenizo por ter mantido o fim das doações para as empresas, das empresas para os governos, vereador. Tudo bem, talvez só nisso, vereador Davi. Mas eu acho que, mesmo sendo pouco, o que é pouco, a gente precisa parabenizar. Pelo amor de Deus, gente. Como é que uma democracia vai se consolidar com transparência se empresas doam recursos para quem vai governar o país? Como? Como é que um parlamentar vai julgar uma empresa que polui se ele recebeu doações? Aí você fala assim, mas não foi nada ilegal, estava tudo dentro da lei. Justo. Mas nem tudo que é legal é moral, vereador Marcelão. Nem tudo que é legal é moral. Então, assim, eu parabenizo, porque a maioria do Congresso estava para manter o financiamento de campanha por parte das empresas. E digo outra coisa, vereador Marcelão, para dar uma parte a Vossa Excelência. A maioria das empresas doam porque, de fato, acreditam num parlamentar e quer que ele mude a realidade social. Mas as grandes contribuições, nos dá o direito de duvidar da relação. Nos dá o direito de duvidar da relação, sem que a gente possa, de fato, provar. Vereador Marcelão. Eu acho, vereador, está de parabéns pela sua fala. Eu acho que essas empresas poluidoras tem que ter uma lei que elas, passando a questão do até onde pode ir, passou aquela meta ali, que aquela meta está atingindo, está poluindo, elas são obrigadas a fazer benefícios às comunidades em redor. Com tudo isso que aconteceu aí, a sociedade se mobilizando para doar água e fazer outras coisas. É muito pouco do que essas empresas estão fazendo, principalmente aqui no município de Vitória. Em Jardim da Penha, Jardim Camburi, Goiabeiras, ali ao redor. Não tem nenhuma obra que até hoje que você possa dizer que foi a Vale que fez. Então, é muito pouco que essas empresas fazem em favor da sociedade. Obrigado. Então, vereadores, é claro que as multinacionais e as grandes empresas são importantes para a cidade, para a sociedade, claro. Elas são bem-vindas. Elas são bem-vindas desde que elas respeitem a população. Elas são bem-vindas desde que elas respeitem o povo. Cidade de Vitória. Não havia um plano de emergência para aqueles pobres coitados, no sentido da tragédia, para evacuar a cidade. Um plano, uma sirene. Você sabe quanto custa uma sirene? Ou 2 sirenes? Em uma cidade pequena? Muito menos que uma das viagens que os proprietários das empresas fazem no mundo. Muito menos. Avisar a população que errou, que a tragédia está para acontecer. E outra coisa, morreu pouca gente. Eu cheguei a ouvir isso, morreu pouca gente, o estrago foi pequeno. Pelo amor de Deus. E se o estrago poderia ter sido grande, se não fosse alguns moradores correndo desesperados, uns a cavalo, outros a bicicleta, uns correndo e avisando o povo de que a lama estava chegando.
Agora, se uma empresa dessa está no Japão ou na Alemanha, não. Aí tem que tomar tem que respeitar o nosso país, tem que respeitar o nosso povo. Agora, olha só, o Ministério Público Mineiro alertou, é preciso colocar avisos. E o governo mineiro e nem o governo federal, terminando, senhor presidente, exigiram que essas empresas fizessem isso. E para terminar, terceira análise, vereador Luizinho, como nós temos um povo solidário, vereador, lembra da chuva de 2013, que a população se reuniu? O povo é muito maior do que tudo, do que esses governos e das irresponsabilidades dos governos. O povo acaba resolvendo no final com o seu suor, com o seu sacrifício, com a sua solidariedade, povo capixaba. Então nós temos, finalizando, senhor presidente, nós temos que registrar sim, vereador Luizinho, que está com a água aí. Nós temos que registrar, vereador Luizinho. E sabe por quê? Porque os fatos ocorrem, as suas consequências continuam, mas eles acabam saindo dos discursos. Nós temos que continuar falando, nós temos que continuar usando essa tribuna aqui, porque eu tenho certeza que muita gente dessa cidade queria falar isso aqui. E é para isso que existe o parlamentar, o vereador, para falar aquilo que as pessoas gostariam de falar aqui na tribuna. Então nós precisamos manter o foco nesse debate, que os demais vereadores possam também exigir para que relação entre governos e empresa sejam relações republicanas. Obrigado. Vereador Anderson Marinho, estando ausente, vereador... Não, me checa, eu vou falar. Com a palavra, como orador inscrito, vereador Nome Cheque, presidente dessa casa. Saúdo os vereadores, vereadora, os fiscais, o pessoal da guarda que estava aí também. Os vereadores, nós estamos, vou puxar aqui também a discussão mais nacional, porque o Brasil está vivendo momentos angustiantes. O que aconteceu ontem lá em Brasília foi um esforço de um golpe mesmo, aberto. Nós sabemos que é tradição no parlamento brasileiro aí os líderes indicarem os membros das comissões. Sempre foi assim, o líder que indica. Pois bem, arranjaram um argumento regimental, suposto argumento, lá em Brasília ontem, dizendo, dentro da Câmara dos Deputados, um arranjo pelo qual um deputado federal do PSDB pudesse escolher lá no PMDB, ou no PPS, ou no PS, ou em qualquer outro partido, quem deveria compor a comissão em nome do partido, ferindo claramente a autonomia partidária, que os partidos, a autonomia partidária é consagrada na Constituição, daí porque uma ação interposta pelo PCdoB resultou na paralisação do golpe tentado pelo homem mais desmoralizado do Brasil, que é o Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Então, parabéns ao Supremo Tribunal Federal. Mas a batalha não terminou. A batalha parece que está começando. Há um esforço de golpe. E nós temos que atentar para a tradição. Quem sempre deu golpe no Brasil foi a direita. Olha, eu falava da Venezuela. A direita, o partido de oposição ganhou na Venezuela, o Maduro foi para a televisão, reconheceu prontamente, hoje, a maioria da oposição no parlamento, que pode, inclusive, ano que vem, destituí-lo. Porque lá tem o mecanismo do recal. Lá na Venezuela, tem um mecanismo que deveria ter no Brasil, que é o tal do recal. No meio do mandato, há uma forma, vereador Bolão,
Lá eles têm um mecanismo de recal, que eles falam, que deveria ter no Brasil, que é um meio de controlar o mandato do representante no curso do mandato, durante o curso do mandato. Porque hoje o eleitor só se manifesta no início, para eleger o cidadão, e só terá a oportunidade de avaliar ou de emitir seu juízo sobre o desempenho do seu representante na eleição seguinte. Na Venezuela, no meio do mandato, há uma forma que eles inventaram, e que é adotada em alguns lugares, de manter ou não manter aquele que foi eleito, sem precisar esperar ele terminar o mandato. Na Argentina, também a oposição, que não é de esquerda, lá, que o governo de lá é mais à esquerda, da Cristina Kirchner. Na Argentina também a oposição ganhou a eleição, o candidato da esquerda foi o primeiro a telefonar e dizer, olha, ganhou, levou. Ou seja, aquilo que diziam, que o Brasil caminhava para o bolivarianismo, é uma mentira, não é verdade. Porque nos países acusados de bolivarianismo, está aí, na Venezuela a oposição venceu e levou, acabou, na Argentina também, quem costuma não aceitar o resultado da eleição e não ganhando na eleição, ganha no tapetão e no golpe, é sempre a direita. Vereador Bolão. Só para dizer duas questões. Chico Alencar, do PSOL aqui, está dizendo o seguinte, o inferno é o limite. Olha o que está acontecendo em Brasília. É inimaginável o que está acontecendo agora no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Na iminência de ter o relatório de Fausto Pinato aprovado pela admissibilidade da ação contra Cunha, o vice-presidente da mesa diretora, Valdir Maranhão, do PP do Maranhão, destituiu o relator. É golpe atrás de golpe. A direita, ela é adepta do recurso do golpe. Na América Latina não há tradição de golpe de esquerda. Há tradição, sim, do golpe da direita. Sempre foi assim. No Brasil, inclusive. Então, agora, o que nós estamos assistindo é que aqueles que perderam a eleição, não todos, porque muitos que perderam a eleição estão contra o golpe. Muitos que votaram em Marina, que votaram em Aécio, que votaram em outros candidatos, muitos perderam, não gostam de Dilma, não gostam de Lula e não são obrigados a gostar nem de Dilma e nem do Lula. Pelo contrário, esculhambam Dilma, esculhambam Lula. Tudo bem, isso é democrático. Ninguém é obrigado a gostar de Dilma. Nós, membros do PCdoB, temos nossas restrições ao governo da Dilma. Temos sim, mas temos lado. Estamos apoiando o governo porque nós estamos defendendo a democracia. Nós estamos defendendo a democracia. Então, tem muita gente que fala, tem suas razões perfeitamente plausíveis de falarem mal do governo do PT, do governo do Lula, do governo da Dilma, sem problema. O que não é aceitável, aí que é onde é que reside o problema. O que não é aceitável é querer o golpe só porque perdeu a eleição. Ainda mais um golpe comandado por um vigarista. Se ele quiser, ele pode me processar. Eduardo Cunha, meu nome é Namichek, moro ali no... Pode me processar.
Você é corrupto. Ele é corrupto. Eu falo que taquigrafia pode anotar que não me chamou o cara de corrupto. Ele é corrupto, vigarista. A coisa mais difícil é eu chamar uma pessoa de corrupto. Eu não gosto de fazer isso. Vocês são testemunha que eu não faço acusação. Mas nesse caso, ele, olha, não é o único corrupto no Brasil, não. Mas ele é a pessoa menos indicada para atacar uma pessoa digna, como é a presidenta Dilma. A presidenta Dilma, todo mundo reconhece. Tanto que para empuxar ela, estão recorrendo às tais pedaladas. Que é uma manobra contábil, que todo mundo sabe, aqui no Espírito Santo. Eu desafio qual o governador que não recorreu ao Banestes para antecipar o pagamento de funcionário público, para depois receber o dinheiro da Receita Estadual. Eu falo isso porque eu vi uma entrevista de Max Filho no Século Diário. Poxa, fala sério, né? Fala sério. Agora eu não digo por quê, vereador Vinícius, porque agora não tem mais aquela fidelização de banco. Porque agora você pode receber por qualquer banco, você que faz a opção. Mas quando tinha fidelização, todo mundo recebia pelo Banestes. Estou cansado de ver aí, todos os governadores que passaram, inclusive Max Mal, chegou o dia do pagamento, tem dinheiro? Banestes, antecipe que semana que vem o dinheiro cai aí na conta. Ué, isso é coisa mais comum. Prefeitos, eu estou dando exemplo, ali que estão querendo pegar a Dilma. E isso é uma farsa, é um pretexto muito porco, sórdido, é uma desculpa muito esfarrapada para poder tentar o golpe contra a nossa presidente. Por isso que eu acho que os democratas desse país, só encerrando, senhor presidente, os democratas, aqueles que preservam a nossa democracia, não deveriam aceitar. Até porque não vai ficar um governo em pé mais. O próprio Temer está lá, está na imprensa aí, ó. Senador Álvaro Dias, do Paraná, e o Ciro Gomes já falaram. Os dois já têm documento mostrando que nas interinidades do Temer, ele também mandou pedalada lá para o Congresso. Então não vai ficar ruim em pé mais. Quer dizer, pedalada não pode ser motivo para a destituição de um governo eleito por 54 milhões de votos outro dia. Muito obrigado. Senhor presidente, eu vou querer discutir o próximo projeto, hein? Vereador Zezito Maio, posso depois dar por aberta a ordem do dia? Solicito, para tanto, a recomposição do quórum, enquanto o nosso presidente... Obrigado aí, Davi. Senhor presidente, temos quórum para abertura da ordem do dia, então passo a leitura do projeto número 1. Discussão única e votação. Senhor presidente, na hora eu quero discutir como primeiro. Posso dar sequência? Do projeto número 283, 2015, contido no processo 9.938, de autoria do vereador Marcelão, que inclui a linha I, no inciso 3 do artigo 45 da Lei 6.705. Comissão de Constituição e Justiça foi pela inconstitucionalidade, razão pela qual vem para este plenário, após a apresentação, formulação de recurso. Primeiro vereador discutir a matéria, vereador Zezito Maio, segundo Davi Ismael, e assim os demais inscritos. Projeto, vereador Marcelo, é um projeto interessante e vou votar com ele. Queria perguntar, vereador, não sai não, vereador, não. Você fala, eu escutei com educação. Não, Vossa Excelência tem que escutar os vereadores com educação. Não, Vossa Excelência está saindo. Eu quero que Vossa Excelência me dê uma aula de democracia, como Vossa Excelência aqui, em Cuba. Como é que é lá? Não sai para fumar, não, espera um pouquinho. O maior escândalo de corrupção da história desse país foi com Dilma Rousseff. Desde quando ela era ministra de Passadena,
comprou, você que você não gosta de escutar, o comunista é assim mesmo, ele manda até botar na cerca, no paredão e não quer ver. É coisa de comunista mesmo. Vem cantar aqui, o Cunha, está aí na cadeia, não vou defender ele não, mas o maior antro de corrupção foi nos estádios do Brasil, que o PCdoB estava lá. Corrupção. O Maracanã dá para fazer 4 Maracanã e ainda acabar o Rio Branco aqui, ó, o Capixabão. Dizer que Dilma não tem nada com isso? Então, se eu ver alguém roubar um dinheiro público, eu ficar colado, eu não sou conivente? Sou conivente. O que aconteceu com Dilma? E Diacilde vai falar. Aí vocês vão ver após. Tem que sair desse país. Só para dizer que talvez vai ter um impeachment, a Petrobras subiu 11,7%. Agora não me vem falar de democracia, onde Cuba não se pode falar do sanguinário, do ordinário, do vagabundo, do capeta, do Lucifer, do Fidel Castro. Venezuela ficou 16 anos, e eles que falam de esquerda, que é de democracia, está cheio de jornalista preso, e ninguém fala nada. Mataram-se jovens na Venezuela, ninguém fala nada. Na Argentina nem se fala. Essa América do Sul é uma vergonha que nós estamos acontecendo. Querem fazer do Brasil um país bolivariano. Não existe isso, vereador Nami. Estou defendendo aqui não, no PMDB tem muito sem vergonha mesmo, tinha até que ir para a cadeira elétrica. Mas tem que ir para a cadeira elétrica quem roubou os estádios, superfaturado, quem roubou a Petrobras, o maior escândalo de corrupção. O PMDB estava lá também, sou do PMDB, não estou aqui defendendo não. Se Cunha é outro satanás igual a Fidel Castro. Quero saber lá na China, que a mulher, aliás, não tem nem direito de parir, que dirá de gritar por liberdade. Na Coreia do Norte, onde bota um xinchong lá, daquele lá, para matar, fazer do PCdoB da Vossa Excelência. Me diz que democracia é isso aí? No Vietcong? Me diz! Uma parte, vereador. Pois não, Excelência? Lá na Coreia do Norte, o presidente obrigou as pessoas a cortarem o cabelo igualzinho dele. Para você ver. Ele mandou matar o tio dele, rapaz. Mas é isso o comunismo. Comunismo, eles lá no frio, na antiga Rússia, eles ficavam lá na calefação e o pobre lá na Sibéria morrendo de fome. Vem para cima de mim não que tem. Dizer que Dilma não tem culpa? E outra coisa que mais me assusta, eu não peguei dinheiro público, tem que pegar mesmo não. Agora vem daqui dizer que Cunha é corrupto e Dilma não é. Dizer que o PT, aquela cambada lá, como tem no PMDB também. Se preocupa não, puxa saco, a gente está vendo aí, a gente está vendo aí, calma, você aí, fica nervoso não. O PMDB está lá, tem muito, está lá. Fica aqui defendendo não. Vai dizer que esse governo do PT, que Dilma não tem nada com isso. Pelo amor de Deus. Eu queria morar nesse país. Nós vamos botar essa mulher para correr fora desse país. Quem tem que ir para Cuba são vocês, que roubaram o dinheiro daqui para fazer o porto lá em Cuba com o dinheiro do povo brasileiro, que talvez estava enchendo a mesa de Vossa Excelência, de vocês que estão falando aí, ó. Um porto que está lá, que só botou cinco carros para até lá, até hoje. 5 Fiat 147 que teve lá. Tem que ir para lá. Tem que ir lá para a África, onde botaram o nosso dinheiro lá, onde tem gente morrendo de fome. Vereador Zezinho. Já vou concluir, calma. Não precisa ter pressa, não. Estou falando aqui. Hoje a gente não tem. Eu só passar a fase, consultar o plenário, se há mais alguém que queira discutir. Não havendo, passando para a fase de encaminhamentos, vereador Zezito Maia. Quer dizer, Cuba, eu ir para Cuba. Minha senhora, se eu fosse para Cuba e falar que eu estou falando de Fidel Castro agora, sabe o que ele fazia comigo? Ia para o paredão, ia passar o cerol em mim.
Diz que lá em Cuba eles não sentem nem dor de barriga. Não come, não tem nada para comer lá. Quando vem para o Brasil, todo mundo quer fugir. Eu não quero nem entrar nesse debate, não. O debate é Brasil. O debate é Dilma. Foi o rombo da Petrobras, foi 10 bilhões de reais. A Hemobras aqui, não sei mais quanto. Ah, não sei lá o quê. A Petrobras, a petrolhária do Brás. No PMDB tem muita gente, vagabunda mesmo. Tem, não vou esconder aqui não escondo não. Cunha, se botar Cunha e Dilma no jogo de 7 erros, vai dar muita diferença. Cunha está todo estragado, mas dá uns 40 milhões. Dilma dá 10 bi. Eu queria entender isso. Eu queria entender. Vereador, só que o Vossa Excelência está ausente. Ausente, né? Mas eu apertei lá no celular, daqui a pouco eu vou registrar. Tá bom, só para ajudar, Vossa Excelência. É porque eu estou vermelho de raiva. Dizer para mim, para essa Câmara, de uma capital de todo o Brasil, não é melhor que a de ninguém, nós somos iguais. Dizer que Dilma é inocente? Nami, para com isso, Nami. No meu WhatsApp, se eu fosse botar os kkkk para rir de Vossa Excelência, não tinha, os caracteres não dava. Aí vocês não vão botar no jornal, não. Que eu falei caracteres é bonito, eles não vão lá falar, não. Sem dúvida nenhuma, é o maior ato de corrupção do planeta Terra. A Petrobras. Do planeta Terra. PCdoB lá construiu o estádio superfaturado. O MDB construiu muita coisa também, né? Muito. PCdoB antigamente andava de fusquinha, hoje anda de jato. Ah, mas é isso mesmo. Parte, Excelência. Pois não. Vereador, não cabe a parte. Vossa Excelência, primeiro, Vossa Excelência, os estádios Meu presidente, são todos privados hoje, não tem estádio público. Estádio é privado. Segundo, o PCdoB não tem nada com isso. Nós tínhamos o Ministério do Esporte para organizar a Copa do Mundo. Essa parte de infraestrutura não ficou a cargo do PCdoB. Nós ficamos com a organização da Copa, que foi aplaudida pelo povo brasileiro e pelo mundo inteiro. E não tem nada a ver, Vossa Excelência pode... Aldo Rebelo foi o ministro, agora é o ministro da Defesa, foi ministro da Ciência e Tecnologia, é um dos homens mais honrados do Brasil. Organizou a roubalheira dos estádios. Você falou aqui agora, organizou a roubalheira dos estádios. Vereador, os corruptos estão lá no PMDB, que é o seu partido. Tem muito corrupto. Vossa Excelência quer defender o Cunha? Eu não estou defendendo. Não disfarça, não. Não bota a palavra na minha cabeça, não. Quem gosta de defender, você gosta de defender o prefeito, sou não. Não tem nada a ver com ele. Bota a palavra. Eu acabei de falar que Cunha tinha que ser preso até ir para a cadeira elétrica. Agora o PCdoB é a elite, é quem mata no paredão. Matou mais que o americano. Matou 120 milhões de pessoas no mundo. Vereador Zezito. O PCdoB, eu tenho como provar. Calma, matou 120 milhões no mundo. O PCdoB mundial, não é só brasileiro não. 120 milhões. E pode fumar um cigarrinho lá para tranquilizar. Organizou a roubalheira. Ele disse que foi aplaudido. Só para concluir. Dilma não pôde ir lá, nem ir lá, que foi vaiado. O PCdoB fez um estádio, levou nós lá, tomamos de 7-1. Aldo Rebelo pode ser malandro para vocês, mas Aldo Robelo, ele roubou para diabo, ex-vereador Toninho. Aliás, o Fusquinha não cabe mais o dinheiro que tiraram lá dos estádios. Tiveram que contratar, nem van não foi, contratar esses navios aí que andam com contêiner para levar o que foi. Agora estou dizendo aqui, dizendo na minha parte que eu vou ter feito... Cunha, só não vai ser o Judas da Praia de Suá, primeiro que tem outro que vai ganhar dele lá na Praia de Suá. Mas ele vai estar lá também. Vai ter o número 1, o número 2 deve ser Dilma, o número 3 é Cunha. Vereador Zezito. Número 1 quem vai escolher é a população. Sei se vai ser de avião, de bicicleta, de carro, sei que vai ter alguém lá. Vereador Zezito Maia. Não, obrigado pela tolerância. Queria
restabelecer a ordem na nossa sessão após a infração pelo nosso presidente. Matéria está na fase de encaminhamento. Não havendo quem queira encaminhar, a matéria será colocada em votação. Sim, mantém o parecer pela inconstitucionalidade. Não rejeita. Sem Marcelo? Sim, mantém o parecer pela inconstitucionalidade. Não rejeita. Peço que avise o vereador Marcelão para que proceda a votação, senão fica prejudicada pela ausência do vereador autor. Tá. Oi? E um baita personalidade de todo mundo aí. Fazer essa justiça. Sabe o que é de Marcelo? Não, achei que rua seu aí. Que é isso? Mas você não divulgou no seu, quantas vezes nós divulgamos no seu? Mas sendo da Comissão de Justiça, você mesmo, quantos nós já divulgamos aí? Vou proceder ao encerramento da votação. 6 votos não, 2 votos sim, derrubada a inconstitucionalidade. Item 2 da nossa pauta, projeto que institui o Dia Municipal do Condutor de Ambulância. Item 2, matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, a matéria está para ser encaminhada. Não havendo quem queira encaminhar, a matéria em votação. Sim, aprova, não rejeita. Vou proceder ao encerramento. Peraí, presidente. É porque você está meio tortinho, eu não te vi. O papai estava lá no consultório médico, devia ter trago a revista. Aí o cara falou no PC do B. Vou proceder ao encerramento. Projeto aprovado com 10 votos presentes. Vereador, presidente, não vota. Encerrada a ordem do dia, esgotado. Acabou a sessão. Acabou o projeto. Esgotada a nossa ordem do dia. Vou dar por encerrado. Antes, porém, devolvo a condução dos trabalhos ao nosso presidente, cumprindo o regimento, o de cá cumpre. Só para dar um aviso aos vereadores, logo mais às 19 horas, todos os vereadores estão convidados para uma discussão importante que nós vamos realizar por iniciativa da Câmara e algumas entidades de classe, como os arquitetos, os engenheiros. Um debate importante no auditório da Rede Gazeta, com um arquiteto de renome internacional, Dr. Willis Miller, que vai trazer à baila algumas experiências internacionais das quais ele tem participado. Ele que tem um currículo invejável, ele é hoje consultor das empresas, que estão modernizando uma área importante do Rio de Janeiro, talvez um dos projetos, com certeza o projeto urbano mais importante do Brasil hoje, que é aquele lá do Rio de Janeiro. Ele é consultor, ele foi um dos grandes responsáveis pelos feitos realizados na cidade de Barcelona, uma cidade famosa na Espanha, exatamente pelo planejamento e pelos equipamentos que ela hoje dispõe para a sua população e para os milhões de turistas que frequentam aquela região. Ele também lida com orientação e consulta para outras cidades e outras capitais no mundo inteiro, Moscou e etc. Está vindo aqui uma oportunidade única de termos gratuitamente a oportunidade de discutir
O vereador Sejão, que é o autor desse convite, dessa articulação, também está convidado a acrescentar alguma coisa a esse convite. Vereador Sejão, por favor. Vereador Nami, nada a acrescentar, além de dizer que os principais segmentos da comunidade, da sociedade organizada e da sociedade empresarial já confirmaram presença, inclusive a equipe da prefeitura, a secretária Lenise, falou que vai estar presente. De fato, será uma excelente palestra, imperdível, eu diria uma aula de doutorado sobre o assunto. Certo. Vereador Zezito também está querendo... sim, segunda-feira que vem, está lembrando aqui o vereador Zezito, a Rede Gazeta está convidando os seus vereadores para uma discussão importante que será feita segunda-feira pela manhã, 8h30 da manhã, lá no Centro de Convenções de Santa Lúcia, sobre a articulação da sociedade civil, das instituições, para pensar o Espírito Santo, pensar nosso Estado, nossa capital, do ponto de vista logístico, do ponto de vista do futuro, do ponto de vista da articulação com o sistema produtivo, etc. Então, é uma discussão muito importante que a Rede Gazeta já vem fazendo e ela conta com a participação dos seus vereadores lá. O convite, já pedi para mandar por e-mail de Vossas Excelências. Vossas Excelências terão acesso ao convite com maiores detalhes no e-mail que eu já pedi para ele. Então, encerrada a sessão, fico seus vereadores convocados para a próxima sessão ordinária amanhã no horário regimental. Presidente, eu só falei com você.